Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus. E convido para que você abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Esse é o último sermão dentro da série, dentro desse livro aqui, no livro de Malaquias. Nós leremos a partir do versículo 13. Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 13. Diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor. As vossas palavras foram duras demais para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como o homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, obrigado por Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de estarmos diante da Tua presença, santa presença, podendo adorá-lo, podendo servi-lo. E nós queremos rogar a Deus para que o Teu Santo Espírito continue a nos conduzir, dando-nos entendimento a respeito da Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque a esperança de que Cristo vai voltar, de que reinaremos por toda a eternidade contigo, alimenta o nosso coração e nos dá alegria viva de podermos viver esse tempo presente diante da Tua face. Pai, que o Senhor nos fortaleça e nos ajude, ó Pai, a entender que a nossa vida está baseada na eternidade, não no aqui e agora. Nós oramos assim, confiados no nome santo de Jesus. Amém. Pode ser que alguns cheguem à conclusão de que não vale a pena servir ao Senhor, servir a Deus. E esse Deus que eu me refiro aqui é o Deus bíblico, Deus do cristianismo, esse Deus que nós cremos ser o único Deus verdadeiro, digno de todo louvor e adoração. E pode ser que as pessoas cheguem a essa conclusão devido às circunstâncias que estão vivendo. Afinal de contas, nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos em que constantemente temos pessoas próximas a nós em luto, em dificuldades com a sua saúde, dificuldades financeiras. Pode ser que tenha gente que pense que servir a esse Deus é simplesmente estar debaixo de regras de um pode e não pode. Mas de que adianta? Para que eu quero seguir esse livro? Para que eu quero seguir esse Deus? Diante dessas regras eu quero poder viver minha vida. Ou então, por que eu quero seguir um Deus dessa forma, sendo que eu estou vivendo essas coisas ao meu redor aqui? Parece que Deus nenhum está me ouvindo e vendo a minha situação. Mas o que nós aprendemos diante desse texto, diante de Malaquias, e a grande resposta, o grande ponto que ele vem nos trazer, na verdade Deus através de Malaquias, é dizer que sim, vale a pena servir e seguir o nosso Deus. E é exatamente sobre esse tema que eu gostaria de que nós meditássemos nessa noite, exatamente o que o texto bíblico traz para nós, de que vale a pena servir e seguir a esse Deus. Então, para nós entendermos um pouco melhor onde nós estamos aqui, esse é o último diálogo que Malaquias tem com o povo, na verdade Malaquias como intermediário de um diálogo entre Deus e o povo, um povo que constantemente se desviava dos caminhos do Senhor e Deus os chamava ao arrependimento. Novamente Deus falava com eles questionavam, e essa é justamente a estrutura de todo o livro e de todo o diálogo que nós temos. Deus sempre fazendo uma afirmação, mostrando onde esse povo, o povo de Deus estava errado, o povo de Deus estava errando, o povo de Israel estava errando. Então esse povo questionava a afirmação de Deus. Então Deus graciosamente mostrava mais uma vez e aprofundava essa realidade onde eles deveriam se arrepender e voltar de forma definitiva para o Senhor. O contexto que nós temos aqui é de culto ao Senhor, é de um contexto em que o povo deveria adorá-lo. Eles estavam fazendo isso de maneira completamente equivocada e Deus diz, não é dessa maneira que eu me agrado. Porque eu sou o Deus de vocês, eu quero mostrar para vocês qual o caminho que vocês devem seguir.
E assim, depois de 4 perguntas, depois de 4 colocações que Deus faz, e o povo questionando, nós chegamos aqui finalmente nessa última afirmação em que, mais uma vez, o povo vai questionar. Só para nós lembrarmos um pouquinho antes aqui, a 4ª pergunta, ou a 4ª afirmação que Deus faz e o povo questiona, é a respeito da fidelidade, a respeito exatamente desse povo, quando Deus declara que eles estavam roubando a Deus, e Deus diz, olha, vocês estão vivendo uma religiosidade completamente superficial, achando que rituais, achando que fazendo simplesmente, cumprindo algumas regrinhas, vocês vão alcançar o meu favor. E ele diz, arrependam-se dos seus caminhos. E mais uma vez, Deus tem que tratar com esse povo, só que essa é a última vez e de forma definitiva e de forma profunda em que Deus vai tratar o pecado desse povo. Nós podemos perceber que no capítulo 2 tem algumas afirmações do povo que são muito parecidas com isso daqui. O povo fala que não valia a pena seguir ao Senhor porque os injustos faziam o que era mal perante o Senhor e Deus se agradava disso. Então Deus fala, olha, vocês estão me cansando com essas palavras. Arrependam-se. Mas agora Deus não afirma simplesmente que ele estava cansado, mas ele fala da gravidade da situação e das acusações que esse povo estava fazendo. Então nós temos em primeiro lugar aqui a declaração que Deus faz a respeito disso. Então lembre-se que a própria estrutura desse texto nos diz que Deus faz uma declaração, o povo questiona e assim Deus graciosamente corrige aquele questionamento. Então, qual que é a declaração e a colocação que Deus faz aqui? Versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Só para nós entendermos a gravidade desse ponto ao qual nós chegamos aqui, aquele povo estava vivendo, é porque em todas as outras colocações, Malaquias está dizendo, diz o Senhor que ele está enfadado de vós. Diz o Senhor que ele não se agrada de vós. Diz o Senhor em que vocês estão roubando. Mas nesse ponto aqui, olha só. As vossas palavras foram duras demais para mim. Diz o Senhor. A pessoa desse discurso muda. Agora é o próprio Deus falando diretamente com esse povo. Nós estamos aqui em primeira pessoa, o próprio Deus agora se dirigindo a essas pessoas e dizendo, as suas palavras foram duras demais para mim. E ele não está falando simplesmente só que vocês estão me cansando, ou Deus está cansado dessas palavras. Mas Deus aqui está dizendo que eles estavam usando de linguagem ofensiva contra o Senhor. E a ideia não é de algo que foi pontual. Eles falaram algo e Deus se irritou. Mas a ideia e a construção que nós temos aqui é de uma atitude que era constante, isso acontecia constantemente, isso já era hábito no meio desse povo, de proferir palavras duras, hostis contra o Senhor Deus, palavras arrogantes contra o Senhor Deus. Então, logo em seguida, vem o questionamento. Em primeiro lugar, Deus fez uma colocação, vocês estão proferindo palavras duras contra mim. E aí Deus ainda diz a respeito do questionamento que esse povo fazia. E eles então perguntam, ainda no versículo 13, que temos falado contra ti? O interessante nessa história é porque várias vezes o Senhor apontava o erro dessas pessoas, e ao invés de eles simplesmente reconhecerem isso, e talvez é o que nós esperamos quando nós falamos com filhos. Filho, você está errado. E às vezes ele parar para pensar e falar, eu realmente estou errado. Ou, o que será que eu estou errado? Eu vou parar para pensar, mas não. O ponto desse povo era simplesmente levantar questionamentos, talvez para não ouvir ou não dar ouvidos à verdade de Deus para a vida deles. E era sempre levantando essas perguntas para talvez desviar o foco. E aqui nós podemos entender que de duas uma, ou o pecado já havia os cegado e eles realmente não tinham noção do que estavam fazendo, mas é interessante que essa é a quinta vez que Deus questiona, Deus faz afirmações a respeito do pecado deles. Ou talvez é uma segunda. Isso aqui revela um cinismo desse povo, de que eles tinham consciência do que estavam fazendo, mas queriam desviar simplesmente a atenção e, Deus, no que nós estamos fazendo contra o Senhor? O que nós estamos falando contra o Senhor? Mas o interessante é que Deus é gracioso com esse povo. E Ele de forma paciente vai mostrar
o que eram essas palavras e por que elas estavam sendo tão duras diante do Senhor. E um outro ponto aqui é que eles vêm responder e Deus fala e faz essa afirmação no versículo 14: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Esse era o começo dessas palavras duras diante do Senhor. Eu estava falando, lembre-se então dessa estrutura. Deus fala, vocês estão falando palavras duras aqui contra mim. E eles perguntam, o que nós estamos falando? Agora Deus vai responder. Vocês querem saber o que é? Porque vocês estão dizendo que é inútil servir ao Senhor. Um pouquinho antes, no contexto anterior aqui, Deus questiona esse povo dizendo que vocês estão me roubando. Eles falam, o que nós estamos roubando? Ele fala nos dízimos e nas ofertas. Voltem-se para mim. Não é simplesmente questão de religiosidade. Eu não quero simplesmente saber de dinheiro. Não é simplesmente a questão do culto, mas tem a ver com o coração de vocês voltado para mim. Parem de viver essa superficialidade. Me amem, se entreguem para mim, se arrependam. E Deus ainda coloca algo muito específico aqui. Me coloquem à prova. Me provem, para que se vocês forem fiéis, vocês verão se eu não me retornarei, ou se eu me tornarei para vocês. Sejam fiéis, me amem, me honrem, me adorem, vocês vão ver se eu não vou me tornar para vocês. E o que esse povo fez diante disso? Deus está chegando para eles e dizendo, arrependam-se, vocês estão me roubando, como eu mereço ser adorado, eu sou o Deus de vocês, o Deus da aliança. E a resposta desse povo, não vale a pena fazer isso. Porque na prática nós estamos vendo o que está adiantando servir ao Senhor. Porque é inútil. Olha só a situação ao nosso redor. Eu quero relembrar vocês aqui, eu falar dessa situação, o que estava acontecendo. Esse povo de fato estava vivendo momentos de opressão. Momentos em que eles eram dominados pelo Império Persa, eles pagavam altos impostos. Eles tinham dificuldade de poder cultivar qualquer coisa. Eles tinham dificuldade de poder fazer qualquer comércio. Eles tinham dificuldade de sobreviver. Eles falam, você está falando para a gente se arrepender? Para nós sermos fiéis? Será que vale a pena mesmo? Não. É inútil servir ao Senhor. Consegue ver a gravidade dessas palavras desse povo diante de Deus? Consegue ver o peso dessas palavras diante de Deus? Esse povo falando, é inútil servir ao Senhor. Não somente isso. Depois de expor esse argumento, do que esse povo estava falando, o povo pergunta, o que nós estamos falando? Vocês estão falando que é inútil me servir. Mas não somente isso, ele continua, Deus continua. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Esse era o argumento deles. Falei, é inútil. Por que está adiantando? E talvez uma outra tradução aqui a gente poderia colocar que vantagem nós tivemos por ter cuidado em observar o que deveria ser observado. Talvez uma tradução mais literal aqui. Que vantagem que nós tivemos em observar aquilo que o Senhor falou para nós observarmos? Então essa ideia de observar o que deveria ser observado, ou então simplesmente guardar os seus preceitos, em primeiro lugar ela se refere ao culto. Tem a ver com a forma como eles adoravam aqueles que trabalhavam no culto, sumo sacerdote, sacerdotes e levitas. Mas olha só a ironia desse texto aqui. Esse povo está dizendo, é inútil servir ao Senhor. O que está adiantando nós guardarmos os teus preceitos? Observar aquilo que o Senhor falou para ter observado. Se nós voltarmos no texto, uma das reclamações de Deus é que eles não estavam adorando ao Senhor da maneira como eles deveriam, porque eles traziam animais imundos, animais doentes, animais defeituosos para o sacrifício. Desonravam a Deus no serviço que eles deveriam fazer no culto. Era gente que, porque vivia debaixo dessa opressão, dessas dificuldades, e o texto fala isso para nós, eles reservavam as primícias, reservavam os melhores animais para si, porque talvez esses animais dariam mais lucro para eles, e entregavam qualquer coisa para o Senhor. Consegue ver a falta de sintonia nesse discurso aqui? Consegue perceber que talvez o que está acontecendo aqui é justamente o segundo ponto que nós colocamos de um cinismo de um povo que sabia o que estava fazendo, mas simplesmente levantava questionamentos para desviar a atenção do grande problema? Como que um povo que não conseguia sequer observar o que precisava ser observado no culto,
Nesse contexto, levava animais doentes para serem sacrificados diante de Deus, completamente contrário àquilo que ele havia preceituado na sua lei. E agora eles estão dizendo, é inútil servir ao Senhor, porque o que está adiantando ter que guardar os teus preceitos? E esse povo guardava o preceito do Senhor. E claro que, em última instância, a gente olha que guardar esses preceitos tem a ver com uma vida moral diante da sociedade. Porque a lei do Senhor não tinha simplesmente esse uso espiritual no sentido de adoração no templo, mas tinha a ver com a vida deles diante da sociedade. Era um povo que nem isso conseguiam cumprir. E falava para o Senhor, o que está adiantando nós guardarmos o preceito do Senhor? Eles não guardavam esses preceitos. E mais ainda, quando ele termina dizendo, o que adianta andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Muito provavelmente aqui, esse andar de luto era vestir pano de saco e cinza, mostrando que eles estavam de luto e arrependidos, num certo sentido. Porque esse era o ritual. Mas Deus não nos ouvia. Porque religiosidade não faz exatamente esse relacionamento pessoal com Deus. Cumprir rituais, cumprir ritos, simplesmente preceitos, não faz de alguém íntimo do Senhor. Alguém que cumpre os seus preceitos, porque era gente que externamente demonstrava isso, mas o coração estava longe. Agora eles vêm falar que é inútil. O que adianta nós seguirmos esses preceitos do Senhor? E Deus fica muito irado com isso. Porque essas palavras eram duras, não somente talvez por conta dessas mentiras aqui, de uma vida falsa diante do Senhor, mas porque eles questionavam a justiça de Deus, a fidelidade de Deus, a sua aliança e as suas promessas. Olha só o que eles falam em seguida. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem iniquidade, impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. É inútil servir ao Senhor. O que adianta nós guardarmos? E lembre-se, tem isso sempre em mente. O guardar é que eles não guardavam. Eles simplesmente estão falando isso daqui. De que adianta nós guardarmos os preceitos do Senhor se são os ímpios que prosperam? E essa linguagem que eles estão dizendo aqui, aqueles que cometem impiedade prosperam e eles tentam ao Senhor e escapam. Isso aqui é um paralelo completamente profano do que Deus havia falado. Me coloquem à prova no texto anterior. Me coloquem à prova e vocês vão ver se eu não me tornarei para vocês. Eu falo, te colocar à prova? Quem te coloca à prova são os ímpios e eles escapam da sua ira. A ideia que nós temos aqui desse escapar é uma linguagem de guerra, em que um exército vem e acaba com tudo, mas tem gente que consegue escapar. E o que eles estão falando em outras palavras aqui está falando da sua ira? Está falando que Jesus vem purificar? Eles vão escapar. Não interessa se nós estamos fazendo qualquer coisa aqui, porque eles vão escapar. Que justiça é essa? Que amor é esse? De que adianta servir ao Senhor? Perceba a gravidade dessas palavras diante do Senhor dos Exércitos. O grande problema desse povo, nós podemos perceber, é que era gente que achava que ao cumprir, como eu disse para vocês, ao cumprir certos rituais, uma certa religiosidade, eles alcançariam o favor do Senhor. E perceba que essa história é antiga, porém muito atual. Porque tem gente que acha que cumprir alguns ritos que nem bíblicos são, que nem estão contidos na palavra de Deus, eles acham que alcançarão o favor do Senhor. E se não alcançam, reclamam, zombam, criticam, julgam o Senhor, porque acham que estão fazendo muito diante dele, sendo que nem esses preceitos verdadeiros eles estão seguindo. Por isso que Deus está falando, as palavras são duras, são hostis contra mim. Então, depois, diante disso, agora Deus começa a mostrar esperança. Olha, tem um grupo aí, vocês, que estão sendo hostis, mas olha só o que está acontecendo. E agora Deus vai fazer um contraste entre os ímpios e os justos.
E ele diz então no versículo 16: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Ou seja, no meio desse povo havia o remanescente fiel. Gente que falava e via essas coisas acontecendo, e o texto não nos diz o que eles falavam que o Senhor atentava e ouvia. Mas eu imagino que ele falou: Pai, a coisa está muito feia, inclusive no nosso meio. Nós não estamos só sobrecarregados com esse império que nos domina, mas o povo do Senhor está falando atrocidades contra o Senhor. Tem misericórdia. E essas coisas subiam ao ouvido do Senhor. E ele diz ainda que eles serão, versículo 17, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei. O que Deus está mostrando aqui, mesmo em meio à impiedade, mesmo em gente em meio ao seu povo que profere palavras hostis contra o Senhor, tem sempre aquele remanescente fiel que o adora, e são esses que o Senhor ouve e se atenta. E o interessante que ele está dizendo aqui é que há um memorial diante do Senhor para que os temem. Esse memorial é como se fosse um rolo de memórias, é como se fosse talvez um diário, em que essas coisas, essas boas obras, essas boas palavras, como bom tesouro a Deus, elas são registradas e Deus as tem diante de si. A Bíblia fala muito a respeito de livros que estão diante do Senhor. E talvez o mais conhecido aqui, alguns até falam que esse livro aqui é o livro da vida, mas eu acho que vai além desse livro da vida, que está escrito o nome dos eleitos. Aqueles em que o dia do Senhor vai chegar, e se o seu nome estiver escrito ali pelo sangue de Jesus, você vai poder habitar eternamente na morada celestial. Mas vai muito além disso, porque a Bíblia também fala que diante do Senhor tem um livro que contém todo o pecado, toda a impiedade dos homens. Mas não somente isso, nesse ponto está falando de algo que é anotado diante do Senhor, desses que temem, diante desses que clamam, desses que confiam, que verdadeiramente vivem diante do Senhor. Isso aqui deveria causar um temor muito grande no nosso coração. Porque diante de Deus, no dia em que Cristo voltar, estarão anotadas todas as suas vidas. Mas esse é um ponto positivo. Nesse caso aqui é um ponto positivo, porque o que ele está dizendo aqui é aqueles que temiam o Senhor e falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, e existia esse memorial. Tudo aquilo que você faz em prol do Senhor, isso é anotado diante dele. Já pensou como é que vai ser isso? Sua vida, e nós estamos falando no sentido positivo, bom? No sentido positivo, em que tudo aquilo que você faz em prol do Senhor, isso vai estar anotado diante dele, e isso vai ser particular tesouro para ele, isso é agradável ao Senhor. O que será que está escrito sobre a sua vida diante de Deus? Esse memorial. Está anotado diante dele. Isso aqui não é simplesmente uma linguagem figurativa, Deus vai se lembrar. Tem algo anotado diante das coisas que você faz. Mas então, ele ainda continua esse texto. Versículo 17, né? Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Essa história aqui de um homem que poupa seu filho que o serve, ela é muito conhecida em uma parábola, a parábola do filho pródigo, em que um filho sai e o outro continua servindo. E nessa cultura, aqueles filhos que serviam, eles tinham privilégio diante do pai. Eles eram poupados de certos tipos de trabalho. Então essa ideia aqui, que quando alguém leu esse texto pela primeira vez, entendeu, falou, eu sei o que é isso. Um filho que serve ao pai, ele tem certos privilégios. E qual que é esse privilégio que o Senhor dos Exércitos está falando? Poupá-los-ei naquele grande dia, no dia do julgamento final. Eu irei poupá-los, porque são filhos que me servem. Isso tudo está anotado diante. Ele então fala a respeito desse grande julgamento, versículo 18. Então,
Vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Depois de falar dos justos, ele fala exatamente naquele dia, haverá diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sabe o que vai acontecer com o que não serve? Com o que não é justo? Capítulo 4. Nós vamos ler esse texto aí até o final. Versículo 1. Pois eis que vem o dia, e esse dia que ele está dizendo aqui, nós entendemos como a segunda vinda do Senhor. Eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Quando nós encontramos essa linguagem bíblica aqui de fornalha, fogo, de queimar, de tudo isso, isso aqui se refere a algo muito particular na Bíblia, que é o inferno. Ele sempre é comparado a essa fornalha, ao fogo. É algo que dói, que causa dor, que ninguém deseja as suas consequências. E não é simplesmente, a Bíblia também fala, né, do lago de fogo e enxofre, que é o destino eterno dos ímpios. E lá não é simplesmente um lugar de sofrimento por causa desse fogo, mas é um lugar de desespero, porque lá não vai ter mais essa oportunidade de Deus apontar os seus pecados e chamar ao arrependimento. Não é simplesmente um lugar que não há presença de Deus, porque Deus está em todos os lugares, mas essa graça maravilhosa de Deus não vai dar mais oportunidade de arrependimento para os ímpios. Isso que esse lugar é de tanto sofrimento. Esse é o destino final dos ímpios. E então aqui é Deus respondendo esse questionamento. Fala, vocês estão falando que os ímpios vão prosperar? Vocês estão falando que eles vão escapar? Eu quero mostrar para vocês o dia que Jesus voltar, o grande julgamento, o dia do juízo final, esse grande juiz. O destino final dos ímpios, esses que praticam impiedades, que ele fala antes lá, que fazem todo tipo de maldade. Eles vão queimar e não vai sobrar absolutamente nada. Talvez você está pensando nisso, aqui nessa noite, ou acompanhando-se de alguma forma, e está pensando, mas que história é essa? De céu e inferno, essa é só uma narrativa. Essa é a sua verdade, e eu creio em qualquer outra coisa. Se isso que você pensa é de fato verdade, ou uma das verdades, de que esse livro não tem razão, de que céu e inferno é só uma perspectiva, né, de pensar no futuro, se você está certo, nós cristãos não estamos perdendo nosso tempo, eu creio, porque pelo menos a Bíblia nos faz pessoas melhores, nós buscamos o bem, nós procuramos ser cidadãos melhores diante desse livro, mas agora se você está errado, a Bíblia está certa, talvez é hora de você pensar ou repensar a respeito do seu destino. Talvez está na hora de você pensar onde você vai passar a eternidade. E olha só que esperança que nós temos diante do dia desse juízo. Agora ele fala do justo, falou do ímpio e agora ele vem falar do justo povo. Versículo 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Eu quero que você imagine essa cena aqui, e eu vou ler isso aqui de novo. Imagine isso. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Consegue imaginar essa alegria? A alegria quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vier trazendo salvação nas suas asas, para buscar os seus, aqueles que temem ao Senhor. A ideia é que é mesmo depois, né? O Alexandre estava me lembrando dessa história que tem um vídeo, né, de vacas que ficam dentro de um celeiro no inverno, e quando esse inverno passa, elas são soltas, as vacas saem pulando. Mas eu acho que talvez uma ideia
mais prática aqui para nós é você imaginar, acho que vai servir mais para homens, né? Que imagina quando o seu time faz aquele gol numa final e você celebra e comemora e pula. Agora está voltando aos estádios, né? E você abraça quem nem você conhece e sai gritando, comemorando. É esse tipo de festa que nós vamos ter quando nós virmos o nosso Senhor e Salvador, trazendo nas suas asas salvação. Ele diz a respeito disso, e eu quero ver aqui a respeito do que John Piper fala sobre essa expressão de sol da justiça. Ele diz que isso significa que haverá luz onde havia trevas e que haverá segurança onde havia perigo. Luz para enxergar as coisas como Cristo enxerga, revelando a verdade, trazendo sentido e significado num tempo de grande relativismo moral, intelectual e pessoal, e garantindo nossa segurança, nos guardando das forças do mal, que possuem força somente na escuridão. O Senhor é aquele que domina com justiça sobre os homens, e Ele é luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. E ainda diz, a sua vinda é retratada como o nascer do sol. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. O que ele está apontando claramente dessa esperança aqui, esse sol da justiça, tem a ver com Jesus Cristo. No dia da transfiguração, que os discípulos viram Jesus, o texto nos diz em Mateus 17, e 3 discípulos viram Cristo transfigurado no monte diante deles, o seu rosto brilhava como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Ele é o sol nascente das alturas que alumia os que jazem nas trevas e na sombra da morte, quem dirige os nossos pés pelo caminho da paz. Apocalipse 21, versículo 23. Naquele dia glorioso que virá, a cidade não precisa nem do sol ou da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus alumiou e o Cordeiro é a sua. A única esperança que nós temos para esse dia do juízo, e quando o texto nos chama de justos, não é por nossa justiça própria, mas tem a ver com esse sol da justiça, o sol da vindicação, que todas essas reivindicações diante do juízo de Deus, elas serão completadas. Mas a nossa esperança de sermos poupados somente está no sol da justiça, o nosso Senhor e Salvador Jesus. É nele que a nossa fé tem que estar depositada. Isso aponta claramente, e não somente a primeira vinda, porque quando esse povo questiona a respeito dessa justiça, Deus fala, olha, eu vou habitar no meio de vocês, e vocês vão perceber que eu vou começar a purificar no meu templo diante de vocês. Essa justiça começa dos de casa. Mas agora esse texto aqui está apontando claramente para a segunda vinda de Cristo, quando ele vem para julgar todos. E aqueles que serão poupados, aqueles que temem, crendo no sol da justiça que traz a salvação em suas vidas. Logo em seguida, ele ainda diz, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas. Mais uma vez falando dos ímpios. Lembra, ele começou falando dos justos, dos ímpios, falou dos justos de novo, agora ele termina falando dos ímpios. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. A ideia aqui é de que o juízo vai começar pelos de casa, e aqueles que temem ao Senhor participarão do julgamento dos ímpios. E, inclusive, Satanás será julgado, e todos aqueles que temem ao Senhor participarão disso. A ideia de pisar aqui, inclusive quando Cristo foi anunciado lá no Éden diante do pecado, em que o seu calcanhar seria ferido, mas ele pisaria o descendente e esmagaria, acabaria de vez uma vez por todas. É desse julgamento que ele está falando aqui. Eles serão julgados por toda a eternidade. E por fim, de maneira que nós preparamos para isso. Lembre-se, estou relembrando aqui, Deus fez uma afirmação, vocês estão falando palavras pesadas. E o povo diz, que palavras são essas? Deus então aponta, olha, vocês estão falando que é inútil servir ao Senhor, que a minha justiça vai passar em branco, esse povo vai se livrar. Não é mesmo? Quem prospera são os ímpios.
Mas eu quero mostrar para vocês que a nossa perspectiva não está nessa terra, mas está em toda a eternidade. Está lá na frente, em que o sol da justiça vem para julgar ímpios, que serão lançados na fornalha. Mas eu vou poupar os meus. É nisso que consiste a nossa caminhada, a nossa esperança. Mas enquanto nós estamos aqui, como que nós podemos viver diante disso? Como que nós olhamos para essa eternidade diante desse dia de hoje? E Deus já nos aponta aqui. Versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual eu lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel a saber estatutos de juízos. E 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. De duas formas. Primeira delas, observando a lei do Senhor. O próprio Jesus Cristo resumiu toda a lei do Senhor. Falou, se pudesse resumir, como é que seria? Ame o Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. O grande perigo que nós vemos aqui são extremos da lei do Senhor. Ou uma vida licenciosa, ou uma vida legalista. Porque tem gente que crê nessa graça, crê nesse Deus e fala, olha, eu quero até servi-lo, mas eu vou servir do meu jeito. Eu preciso aproveitar isso aqui. Eu preciso desfrutar de tudo que esse mundo tem me oferecido. Afinal de contas, eu já creio, eu venho até na igreja domingo. Ou então do outro lado, gente que acha que vai alcançar essa salvação cumprindo leis e rituais. Permita que, usar o Alexandre de novo, nós estávamos conversando sobre isso numa ilustração. Quando nos convertemos, ou quando Deus converte nosso coração, nós estamos numa caminhada, numa jornada de santificação. E qual que é o nosso padrão de santidade? É o próprio Deus. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que esse caminho se torna impossível. E se ele é impossível, alguns partem para esse extremo. Fora, não tem como alcançar essa santidade que Deus requer. Eu vou viver minha vida, afinal de contas, Deus já pagou mesmo, já confessei Jesus e vou viver da forma como eu quero. Ou então, olha para essa santidade e quer alcançar por suas próprias forças esse padrão de santidade de Deus. Mas qual que é o grande diferencial que nós entramos aí desses dois extremos? É o sol da justiça, a cruz de Cristo. Sabe como que você observa a lei do Senhor? Seja como Jesus Cristo. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. E quando você fizer isso, mais parecido com Jesus você vai ser. Esse é o grande ponto. E isso vai refletir, claro, em amar ao próximo como a ti mesmo. Perceba como isso aqui é prático. Certo? Eu já estou partindo para o nosso final aqui. Perceba como isso é prático de observar as leis do Senhor. Não é simplesmente, como eu disse para vocês, um conjunto de regras de pode e não pode. Mas é viver para honrar e glorificar ao Senhor. Como é que você se santifica no seu trabalho? Entenda que o seu trabalho é um meio no qual Deus está te permitindo poder viver essa santificação, se preparando para o dia que Ele vai voltar. Como você tem vivido isso no seu trabalho? Como você tem amado ao Senhor com o seu trabalho? Como você tem amado ao Senhor na sua família, dentro da sua casa? Como você tem amado ao Senhor observar essas leis? Lembre-se, parecer com Jesus Cristo na sua faculdade, na sua escola. Não é simplesmente viver regras, viver rituais, mas é olhar para Jesus Cristo naquela cruz. Derramou o seu sangue para nos dar esperança e em resposta a isso, eu quero viver para o Senhor. Quero viver para Ele. Qual que é a utilidade disso? Já foi conquistado por nós, diante da eternidade. Nós vamos viver diante do nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Isso precisa nos motivar a viver cada dia para Ele. Como que você tem tratado lá da sua casa? As pessoas olham para você e veem Jesus Cristo. Eu não estou dizendo aqui que nós somos perfeitos, nós somos pecadores, nós temos erros, nós temos falhas, mas quando você falha, você se parece com Jesus Cristo. Você é capaz de pedir perdão, você é capaz de reconhecer o seu erro. A gente reclama muito de corrupção, mas você é capaz, você tem sido justo no seu trabalho.
Você tem honrado ao Senhor? Você tem honrado ao Senhor? Você entende, mais uma vez voltando aqui, entende que o seu trabalho é instrumento do Senhor, não para o seu enriquecimento. Não é simplesmente você ter mais dinheiro, mas é usar isso para a glória do Senhor. Porque tudo isso está sendo anotado diante dEle. Consegue perceber a maravilha de podermos servir esse Deus? Ou talvez para alguns, a gravidade de servirmos esse Deus? E assim, tendo tudo isso em mente que nós aprendemos no livro de Malaquias, eu espero que o amor de Deus e a aliança dele tenham um significado muito importante para a sua vida. E assim, respondendo a pergunta, vale a pena servir a Deus? Sim, vale a pena, por aquele que está guardado em toda a eternidade. E brevíssimas aplicações. Esse povo estava fazendo a coisa certa com a intenção errada, ou com o coração errado, a motivação errada. Eles até se colocavam de luto diante do Senhor, eles até ofereciam sacrifícios ao Senhor, mas a motivação completamente errada. E o meu desafio para você é de realinhar essa motivação. Por que você tem vindo à igreja? Por que você lê a Bíblia? E às vezes nós vivemos nesse checklist. Opa, hoje eu vim na igreja, vim de manhã e à noite. Opa, hoje eu li a Bíblia. E agora, Deus? E do Senhor agora, como é que vai ser? Eu já fiz o meu. A gente vive em obediência, em gratidão ao que Ele já preparou por nós na eternidade. Não está relacionado simplesmente com esses bens e prazeres dessa terra, porque se a nossa esperança está aqui, nós somos os mais infelizes dos viventes. Nossa esperança está no céu, meus irmãos. Vivam para Ele. Vivam para Ele. Vamos orar.